problema do empresário de futebol, eles acham que são empresários de um Messi. Hoje eu estou mandando um recado para os empresários, seja de qualquer jogador, fiquem calados. Se abrirem a boca, vai ter a resposta à altura. Eu falei para ele que futebol você precisa ter a entrega, como teus companheiros estão tendo aqui. Se abrir a boca, eu detono. Foi assim que Renato Gaúcho selou a coletiva mais explosiva do ano. Depois de uma derrota indigesta para o Cruzeiro, Renato largou o microfone e explodiu contra quem ele acredita estar virando técnico nos bastidores, os empresários de jogador. No vídeo de hoje, você vai ver bastidores quentíssimos, recados nada sutis para Kevin Serna, indireta para a seleção brasileira, rumores da volta de John Kennedy e um Renato mais raiz do que nunca. Deixa o like, se inscreve e comenta. Durante a coletiva, ele cravou: se abrir a boca de novo, vai ter resposta à altura. O problema do empresário de futebol, eles acham que são empresários de um Messi. Que ele acha que manda, ele acha que ele é mais que o treinador. Na mão de um bando de dirigente corrupto. Fluminense tem comando. O empresário do Serna reclamando da falta de continuidade do jogador no time, algo que é anterior a você e que inclusive é algo debatido entre os torcedores. Queria saber como acolheu a crítica e se acha que pela direita ele pode performar melhor que o lado esquerdo. Hoje ele foi muito bem, inclusive. Obrigado. Os jogadores, eles têm um contrato que são empregados do clube e não tem nenhuma cláusula que eles devem ser titulares. Se um jogador chegar num clube e tiver essa cláusula, eu duvido. Então o Serna tem nos ajudado, sempre que ele é chamado, ele tem nos ajudado. Eu tenho um grupo, tem que dar atenção, tem que dar oportunidades para todos. E aí os jogadores se aproveitam. O problema do empresário de futebol é que eles acham que sempre tem um Messi, que são empresários de um Messi na cabeça deles. Tem alguns empresários de futebol que acham que dando declarações lá fora vão mudar minha cabeça. Tem empresários que quando são cobrados pelo presidente do clube ou pelo Paulo Júnior, eles desmentem. Não, eu não falei nada. Então, eu não vou atacar individualmente o empresário. Eu vou falar no geral. Fiquem calados. No Fluminense tem comando. Se abrirem a boca, vai ter a resposta à altura. E completou com uma ironia certeira: tem empresário que acha que tem um Messi no elenco, aqui não. E essa frase pegou feito carrinho por trás em final de Libertadores. O treinador não só defendeu sua autoridade, como também deu aula de hierarquia no futebol. Disse, com todas as letras, que jogador é funcionário do clube e que se existe contrato que obriga o atleta a ser titular, ele nunca viu. E como se não bastasse detonar empresário e botar ordem no Fluminense, Renato ainda foi além. Meteu o dedo na ferida da seleção brasileira. Mas a mensagem era geral: empresário não escala jogador. E depois não adianta desmentir. Dessa vez eu vou ficar calado, só mandar o recado. Empresário de futebol, já disse tudo. Empresário vai lá, faz o contrato do jogador, cuida do jogador, entrega ao clube, e o clube, juntamente com o presidente, diretoria, treinador, comissão técnica, cuidam do jogador. Tem muitos empresários que eles crescem na hora de renovar o contrato do jogador. Depois eles esquecem que são empresários do jogador. Então tem muitos empresários que, ao invés de ficarem falando besteira por aí, eles têm que procurar fazer com que o jogador corrija os defeitos que eles têm. Coisa que é meu trabalho e faço diariamente. Isso os empresários não veem. Então esse negócio de falar assim que o meu jogador tem que ser titular, esse discurso, um empresário, qualquer que seja ele tem que ter quando num clube que ele tem a moral, que ele acha que manda, ele acha que ele é mais que o treinador, que ele acha que ele é mais que o presidente do clube, aí ele pode gritar à vontade. Então, hoje eu estou mandando um recado para os empresários, seja de qualquer jogador. Fluminense tem comando. Se abrir a boca e identificar, vai ter a resposta à altura. Por isso que vocês falam aí, o time europeu é muito forte, esse, aquele, briga por isso, briga por aquilo. Mas por quê? Porque os caras têm dinheiro e montam, vão buscar os melhores jogadores do mundo. E tem os melhores treinadores, junto o útil e o agradável. Aí fica fácil, né? Fica fácil. Então, quando eu falo que o futebol brasileiro está nivelado mais por baixo, eu acho que a maior prova que eu te falo isso são as deficiências que a gente tem na seleção brasileira. Você consegue escalar a seleção brasileira hoje? Pois então, tem 3, 4 posições
que os treinadores não conseguiram achar o jogador certo ainda. Por quê? Porque se na seleção, que eles podem convocar os melhores, estão com esse problema, imagina no clube. Imagina no clube. Então, tanto é que muitas vezes você cria várias oportunidades, tem jogadores que são letais. Tem jogadores que não são letais. E aí, quando eu falo que o futebol brasileiro está nivelado por baixo, é por isso. Eu não vou mudar minha opinião. A não ser que começam a aparecer craques de tudo que é lado, que eu acho que vai demorar ainda muito tempo. Muito tempo. Eu costumo falar para eles acham que, né, na minha época tinha muito futebol. Não estou falando de mim, não. Estou falando na minha época. Muito futebol. Pouco dinheiro. Hoje em dia os jogadores, merecidamente, eles ganham grandes salários, mas não tem o futebol de antigamente. Antigamente se sabia de cor a seleção brasileira, o treinador da seleção brasileira toda hora ele era chamado de burro, porque ele não convocava fulano, beltrano e ciclano, ele só podia convocar 22 de tantos craques que tinham. Hoje em dia qualquer treinador da seleção brasileira tem problema de convocar, justamente porque em algumas posições não tem. Por quê? Porque o futebol está muito nivelado, infelizmente, por baixo. Eu respeito a opinião de todo mundo, essa é a minha. Se alguém pensa diferente, ok, parabéns, mas a minha opinião é essa. É um elogio até que eu faço para isso. Você, eu costumo falar, vou repetir a mesma história. Você vai no supermercado com R$1.000, você tem um tipo de compras. Você vai no supermercado com R$100, você tem outro tipo de compra. Então, se você está lá fora com o dinheiro todo que eles têm, está ali a prova. Os caras montam um super time, um super plantel. O Fluminense não avançou mais porque o Fluminense não tem o dinheiro deles lá. Senão o Fluminense teria avançado mais. Se o Fluminense tem, no momento que o Chelsea, por exemplo, que foi a única derrota que nós tivemos para o campeão, o Chelsea pagou mais de 400 milhões só no João Pedro, né? Mais de 400 milhões num jogador. Por quê? Porque eles podem. Então, no momento que você monta um grupo de jogadores, que a média de salário, 8 milhões por mês, 10 milhões por mês, eles vão te entregar muito mais. Porque são jogadores acima da média. No momento que você junta esse tipo de jogadores, num grupo, vários jogadores acima da média, a tendência, obviamente, os caras serem campeões. Brigar, no mínimo, pelo título. Como outros grandes clubes lá da Europa, o contrato. Então, como que você vai competir? Aparece um jogador nosso aqui no Brasil, ele começa a aparecer, ele é vendido. Por quê? Porque os caras, eles têm o dinheiro. E o dinheiro compra. Aí muita gente fala, por que vendeu, por que deixou embora? Porque não tem como competir com os caras. Nos bastidores, soubemos que a diretoria do Fluminense até tentou aliviar a tensão, mas internamente o discurso é de apoio ao técnico. Afinal, como ele mesmo disse, aqui tem comando. E quando o comandante fala, até o vestiário se cala. E a história não parou por aí. Informações indicam que Renato já iniciou conversas com John Kennedy para um possível retorno ao Fluminense. E como de praxe, ele já chegou cobrando. Nada de tapete vermelho, tapinha nas costas ou status de estrela. O papo foi reto. Se quiser voltar, vai ter que mostrar serviço. Na conta dos atacantes, em algum momento você está recebendo agora um novo atacante. Eu queria saber como foi se você conversou com o John Kennedy antes dele chegar e como foi esse papo e como você pretende utilizar ele no time. Eu conversei com ele, sim, ele estava no México, eu falei com ele através do vídeo. Eu falei para ele que futebol você tem, você precisa ter a entrega, como teus companheiros estão tendo aqui. A entrega no dia a dia, chegar no horário, treinar. Futebol você tem, que é o mais importante de tudo. Pior se, né, o jogador não tivesse o futebol que ele tem. Ele tem, qualidades ele tem. Ele prometeu que vai treinar, vai se entregar, vai ficar focado no trabalho, era o que eu queria ouvir. Então, as oportunidades agora vão aparecer para ele. E aí ele tem que mostrar o porquê que ele voltou para o Fluminense. Ele saiu ajudando o clube, ajudando o time, fazendo gols importantes. Então, eu escutei muitas histórias desse garoto, muitas histórias. Eu não dou bola para as histórias. Eu prefiro ver com meus próprios olhos algumas histórias. Vou dar conselhos para o garoto, vou procurar ajudá-lo de todas as formas, entendeu? Para que dentro do campo ele possa retribuir e nos ajudar. A coletiva também serviu para algo maior, um alerta sobre o futebol brasileiro. Renato fez questão de lembrar que hoje temos salários milionários e futebol de várzea em campo. A entrevista terminou, mas o recado ficou ecoando no Maracanã vazio. Ou os clubes retomam o controle, ou continuarão reféns de empresários que mandam mais que técnico e diretoria juntos.
E aí fica a pergunta: o Renato exagerou ou apenas falou o que todos queriam dizer? Deixa a tua opinião nos comentários e se inscreve no canal, porque aqui a gente VAR das sombras mostra o futebol de verdade, com bastidor, ironia e, claro, aquele toque de resenha que só o VAR das sombras entrega.